Fala pessoal, bom dia a todos. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, trazendo aqui mais uma notícia, informação diretamente de Brasília sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil e mais polêmicos também. Pessoal, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, pessoal, assim que postarmos uma notícia, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Estamos de volta, valeu pela audiência. A defesa de Jair Bolsonaro comunicou que recorrerá das medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como a entrega do passaporte e a proibição de manter contato com outros investigados. Os advogados do ex-presidente vão argumentar que a retenção do documento é cerceamento da atividade política de Jair Bolsonaro. A defesa reforça que as investigações contra Bolsonaro não apontam risco de fuga e que o ex-chefe do executivo recebeu convites para viagens ao exterior. Uma das agendas seria uma visita a Israel, nos locais onde aconteceram os ataques do grupo terrorista Hamas, onde o ex-presidente se encontrará com familiares de reféns do conflito na faixa de Gaza. Também estaria prevista uma viagem para os Estados Unidos, onde Bolsonaro participaria na próxima semana da Conferência de Ação Conservadora, evento que deve reunir nomes da direita, como os dos ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o atual presidente da Argentina, Javier Milei. Assim, a vida de Bolsonaro fica travada e essa é a intenção, aliás, do ministro, Piotr? Bom, é claramente abuso, porque é uma figura política, um ex-presidente, ninguém tira isso dele, é um ex-presidente, institucionalmente é impossível se tirar isso dele, por mais que haja esses exageros de decisões do Supremo Tribunal Federal. É um ano eleitoral no país, como o Silvio já fez menção há pouco, é ano par, tem eleição para cidades. Bolsonaro é o maior cabo eleitoral hoje do país, seguramente. É alguém que precisa se articular, é da necessidade, inclusive ele seria quem indicaria, fez uma indicação, pode ser que não avance muito, de um militar como vice do Nunes, aqui o candidato à reeleição na Prefeitura de São Paulo. E qual foi o risco que Bolsonaro tem, por exemplo, de mexer nas investigações em curso, de atrapalhar? Até o momento não tem nenhuma explicação para isso, de que ele poderia fugir do país, com todos os interesses que tem, inclusive aqui no próprio país. A defesa vai entrar agora com a possibilidade, deu uma entrevista recentemente, se não me engano, na revista Veja, dizendo que vai ser candidato, quer ser candidato na próxima eleição à presidência da República, ou seja, esperando que haja uma reversão. A defesa já vai entrar com esse pedido de um julgamento no Pleno do Supremo para a reversão dessa inelegibilidade dele, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, comandado por Alexandre de Moraes também. Ou seja, quais são as razões verdadeiras dessa movimentação para justificar? Há explicação plausível para isso? Não há. Uma série de medidas exageradas. O próprio presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ficou preso por uma questão de uma pepita que parece um sucrilhos ali, enfim, de 39 gramas, que valeria acho que 12 mil reais, enfim. Esse é o tipo de justificativa, porque a história da arma não cola. A história da arma não cola, era de uma outra pessoa e não é uma arma ilegal, é uma arma que estava com o registro vencido, ou seja, vai lá e refaz o registro. Isso cabe no máximo uma multa, não uma prisão, mas enfim, tudo isso que aconteceu, tanto que essa prisão de Valdemar Costa Neto foi relaxada. Olhando só tecnicamente para essa questão. Agora, essas ações todas do ministro Alexandre de Moraes, em decisões que vão cercear a liberdade de expressão do próprio presidente, advogados não podem falar, ele não pode falar com as outras pessoas, inclusive o próprio presidente do partido dele. Num ano eleitoral, nós estamos falando de intervenção clara do Supremo Tribunal Federal. É a única explicação plausível, uma intervenção clara do Supremo Tribunal Federal num processo político natural que deveria acontecer com absoluta liberdade de expressão de todos os envolvidos, a menos que você justifique. Qual o crime? Do golpe? Bom, já falamos muito sobre isso. Esse golpe é a volta do golpe que nunca foi. Bom, então, vai ficar dessa maneira. Outro assunto que o Congresso deveria estar reunido para deliberar
Faz sentido esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal numa eleição, tirando o maior cabo eleitoral do país hoje de discussões políticas, de conversar entre si ou com outras pessoas que em tese estão sendo investigadas, só por uma investigação você proíbe, num ano que é importante para a questão das eleições municipais, é o ano de eleições municipais, e o Congresso continua no seu recesso. Mini recesso prolongado agora de carnaval. Só quarta-feira que teremos provavelmente alguma coisa relevante do Congresso Nacional. E Ana, será que também a oposição, o governo atual, teme o encontro de Bolsonaro, esse possível encontro com Trump, também esse fortalecimento, e tenta evitar, mesmo que de forma injusta e absurda? Vão cercear absolutamente tudo, né, Adriana? A defesa do presidente Bolsonaro diz, né, menciona cerceamento da atividade política, pois é exatamente isso que o Supremo quer, né? O consórcio Lula-STF não vai deixar hoje, como o Piotr disse, o maior cabo eleitoral das próximas eleições por aí, livre, leve, solto, né? Falamos ontem aqui sobre a oposição reclamando da manifestação do presidente Bolsonaro reunir as pessoas no dia 25, na Paulista, ou seja, não querem que ele continue a sua atividade política. É exatamente isso. E o consórcio Lula-STF vai trabalhar para que isso aconteça. É exatamente isso que eles querem. Então, qual é o risco do presidente Bolsonaro para eles? É o risco do capital político que vai continuar sendo espalhado, debatido pelo Brasil, fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, né? Várias notícias já correram em relação, e de jornais importantes como o New York Times, o New York Post, por exemplo, o Wall Street Journal, todos já mencionaram a ditadura do senhor Alexandre de Moraes. Não é que as coisas estejam acontecendo no Brasil e os estrangeiros, os americanos, eles são completamente por fora. Eu mencionei essa semana o próprio jornalista americano Glenn Greenwald, que não tem, né, essa identificação político-ideológica com o presidente Bolsonaro, vem denunciando na conta do antigo Twitter, né, da rede XX, o que está acontecendo no Brasil, o cerceamento de liberdade a políticos, a opositores, sem o menor respeito ao processo legal. Então, o risco do presidente Bolsonaro hoje é que ele solto, ele livre, ele seguindo, mesmo inelegível, seguindo o seu caminho como figura política importante e figura política que tem uma capilaridade política significativa e robusta, isso atrapalha muito as narrativas, para usar a palavra que eles usam, né? As narrativas do establishment, do consórcio. Então é preciso censurar o presidente Bolsonaro de qualquer maneira, né? Já que tornando-o inelegível não foi suficiente para acabar com essa influência política que ele tem até hoje. Pois é, mais de 76 mil telas conectadas com a gente nesse momento. Muito obrigada pela audiência, pela companhia por aqui. Antes de eu te passar, Silvio, ainda sobre o assunto, os advogados de aliados de Jair Bolsonaro, presos na semana passada na Operação Hora da Verdade da Polícia Federal, também preparam recursos contra as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que vão desde a apreensão de objetos até a prisão de alvos. Inicialmente, os recursos serão endereçados ao próprio Moraes, mas, caso sejam rejeitados pelo ministro, podem ser levados ao plenário da Corte. Os advogados do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor especial de Bolsonaro, e do ex-chefe da assessoria internacional do ex-presidente Felipe Martins, devem protocolar nesta quinta-feira os recursos para pedir que o ministro reconsidere as prisões preventivas. Silvio, qual a sua expectativa sobre essa reconsideração por parte do ministro ou da Corte, quem sabe? Numa decisão monocrática partindo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, acho improvável, mas o correto, o caminho, o curso natural seria uma análise do pleno. O plenário se dedicar a analisar todos esses recursos, não só o recurso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, porque afinal de contas é o STF, é a imagem do Supremo Tribunal Federal, quem tem sido apontada
Vou citar aqui uma pesquisa recente da Atlas Intel. Quase metade da população dos entrevistados, né, dentro da amostragem, afirma que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E esse número salta para 63% quando o questionamento é sobre abuso de autoridade. Tivemos manifestações, por exemplo, vou citar o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro Marco Aurélio Mello, que comentamos ontem aqui. Ministro que passou 3 décadas no Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, é hora de colocar um freio, é hora do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, tirar o pé. Vou citar, por exemplo, o advogado Antônio Mariz, que é um criminalista famoso, também com atuação de longa década, dizendo essa decisão, por exemplo, de impedir que advogados se comuniquem é algo que não acontecia nem no regime militar, nem na ditadura. Então, os abusos e os excessos, eles continuam ocorrendo. Essa decisão de tirar o passaporte do presidente Jair Bolsonaro sem que seja detalhado o motivo, afinal de contas, é um impeditivo político. É disso que nós estamos falando. Ou o ministro Alexandre de Moraes acha que o presidente Jair Bolsonaro iria fugir do Brasil com medo de uma prisão. Ele, se quisesse ter saído do Brasil, já teria saído antes, não é mesmo? Aliás, ele foi para o exterior, para os Estados Unidos, e regressou depois do período de férias, quando o presidente já era Lula e quando Flávio Dino já chefiava a Polícia Federal. Então, do que se trata? De uma tentativa de intimidação da atuação política do presidente, que, por exemplo, poderia sim ir aos Estados Unidos e ter um encontro com Donald Trump, que deve retornar à Casa Branca, ou ir a Israel e fazer um discurso colocando o Brasil do lado certo da história, ao contrário de Lula, que passa pano para os terroristas do Hamas, que mataram pessoas e ainda tem reféns israelenses, aliás, de várias nacionalidades, na faixa de Gaza. Então, é claramente uma tentativa de cerceamento político. Ele vai emparedando, jogando o presidente contra as cordas. Vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal entenda o que a população está dizendo nessas pesquisas. Que o Supremo Tribunal Federal perceba a manifestação espontânea das pessoas, e aí não são robôs, como a esquerda diz, nas redes sociais. Essa é a imagem da Suprema Corte Brasileira, que nunca esteve tão arranhada. Pelo bem institucional da nossa República, da Praça dos Três Poderes, é importante que os ministros, e ali tem outros 10, recoloquem o Brasil no eixo. Porque, do contrário, esses números das pesquisas vão piorar. E isso é muito ruim. Pois é, e Silvio, mais de 70... É isso aí, pessoal. Vocês acham que realmente o Bolsonaro vai se encontrar com o Donald Trump e não vai ser investigado e não vai ser acompanhado por Lula, né, e seus comparsas ali, Lula e seus amiguinhos? Claro que vai, pessoal. Se um ato na Paulista, né, Bolsonaro espera que ato na Avenida Paulista seja o maior já registrado, multidão para o mundo ver. Se um ato na Paulista já o preocupa eles e muito, imagina encontrar ali, né, com um próximo líder de uma nação de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, né? Donald Trump, para quem não sabe, está disputando as eleições ali para presidente, né, dos Estados Unidos. Estão tentando tirar ele, estão tentando investigá-lo, né? Várias investigações já estão em andamento contra o Trump, mas como, né, já sabemos, quem é perseguido sempre se torna mais forte. É o caso do Bolsonaro. Se o Bolsonaro levar uma multidão para a Paulista, né, nesse ato que ele organizou, pessoal, isso vai bater certinho lá no calo deles, certinho no calo do Barbudinho, no calo do ministro lá, vai bater certinho no calo dele, porque eles vão perceber que ele está ficando cada vez mais forte, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante, né, de tantas busca e apreensão, ele está se tornando ainda mais forte. E quando ele realmente se concretizar, como trouxe a notícia o Revista Oeste, se encontrar com o Donald Trump,
vai bater ainda mais lá embaixo, lá no calinho deles, né, pessoal? Isso se eles não inventarem alguma, né, busca e apreensão, alguma investigação contra o Bolsonaro antes dele, né, fazer essa viagem. Ele que está buscando, né, pegar o seu passaporte que está retido lá no Supremo. Pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!